Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Letícia e trago um relato que não aconteceu comigo, e sim com o meu namorado quando ele ainda era criança. O meu namorado me contou sobre a sua primeira experiência paranormal, que ocorreu em um mês de quaresma. O fato é que ele viu um ser horrendo quando ele era menino. Ele morava em uma cidade pequena no sul de Minas Gerais, e havia um campinho de terra logo nas ruas acima de sua casa, onde toda a molecada do bairro se juntava para jogar bola, queimada, futebol, pique-esconde. Naquela época, ele tinha 12 anos de idade e subiu com seu amigo para o campinho para jogarem bola. O futebol durou até as 8 da noite. O campinho era bem iluminado, pois havia as luzes dos refletores que ficavam ligadas à noite. Porém, para voltar para casa, o caminho era completamente escuro. Ele voltou por aquele caminho somente com um dos amigos, pois os demais foram embora por outro lugar. Era quase 9 da noite e, de repente, quando eles estavam subindo pelo trilho no pasto, um ser monstruoso de uns 2 metros, com focinho de porco e todo peludo, vinha descendo pelo trilho aos saltos. Caía de um lado ao outro do mato, se levantava, soltava berros e urros horríveis, voltava a descer pelo caminho e caía novamente, como se estivesse sofrendo de espasmos violentíssimos, e saltava como se tivesse mola nas pernas. Vendo aquilo, os 2 garotos correram para o outro lado e se afastou do trilho para que aquela criatura passasse sem cair por cima deles. Mas como ele mesmo conta, quando aquilo foi se aproximando, eles viram a tal criatura e tiveram certeza que talvez se tratasse de um lobisomem. Ali perto morava um senhor que mexia com magia negra, e todos suspeitavam que ele se transformava em bicho e até mesmo em lobisomem. Aquilo chegou perto e caiu próximo aos garotos, e eles puderam reconhecer o tal homem, pois ele ainda estava com feições humanas. Os 2 garotos se agarraram um no outro e passaram sentido oposto daquilo sem falar nada. E quando aquilo se virou, a coisa disse aos garotos com uma voz assustadora: "Não corram, eu não vou lhe fazer mal." E num piscar de olhos, aquilo deu um berro horrendo, animalesco, e com um salto enorme, continuou a rolar pelo trilho do pasto afora. E não preciso nem dizer que os 2 saíram em disparada até chegar em casa. E assim que eles chegaram em casa, eles contaram toda a história para a mãe do meu namorado, que pediu para eles não contar essa história para ninguém, e que eles tivessem compaixão pelo homem, que com certeza devia ser vítima dos atos causados por ele mesmo, devido aos trabalhos de magia negra que ele tinha o costume de fazer. Eles nunca mais souberam do paradeiro daquele homem na cidade. Boa noite. Vamos para o próximo relato, O Homem das Sombras. Apesar de muitas histórias de casas assombradas que vocês ouvem são sobre casas velhas e isoladas no campo, essa aconteceu e ainda acontece em uma casa praticamente nova, construída em um bairro decente de São Paulo. Por vários meses, eu ouvi os meus amigos falarem sobre uma entidade na casa deles. Esta casa tinha cerca de 3 meses. Quando eu comecei a ouvir sobre as histórias do fantasma que ficava observando a família. E depois de quase 1 ano morando naquela casa, eu acabei passando uma noite lá, já que eu morava muito longe e já estava escuro quando a conversa terminou com os meus amigos. Então, eu peguei um lençol, travesseiro e fui dormir na sala.
A sala que eu fui ainda não estava muito bem acabada, pois era um escritório. Mas tinha um bom sofá para dormir e eu tinha bastante privacidade. Depois de 2 horas de ter ido para lá dormir, eu acordei com uma música tocando. Parecia que estava sendo tocada por um rádio do outro lado da casa. Bem, como era uma casa bem grande, eu pensei que provavelmente deveria ser alguém que acordou e estava ouvindo aquela música antiga. E como eu já tinha acordado, eu resolvi ver quem estava escutando aquilo. Eu me vesti e saí do escritório. E assim que eu coloquei o pé para fora, a música parou. O som do ritmo da música, abafado pelas paredes, havia sumido de repente. E a casa estava em total silêncio agora. E foi quando as coisas ficaram um pouco estranhas. Tendo ouvido as histórias do notório habitante fantasma da casa, eu, naturalmente, comecei a me sentir meio assustado. Mas ainda assim estava curioso. Eu saí do escritório e fechei a porta entrando na sala principal, no primeiro andar, e atravessei ela em direção à cozinha. E enquanto atravessava a sala, eu vi algo pelo canto do olho. E quando eu virei para a janela, esperava que o que quer que fosse tivesse sumido, mas não sumiu. A imagem de um espectro, com um sobretudo negro e chapéu negro, estava passando a menos de 1 metro da janela pelo lado de fora. Ele nunca olhou na minha direção, mas na frente dos meus olhos, eu o vi vir lá de fora e entrar na casa, atravessando a parede. Eu chacoalhei a cabeça, mas ele ainda estava lá. Aquela entidade começou a descer no chão, como se tivesse uma escada ali. Porém, só tinha o assoalho de madeira. Mas depois daquilo eu pirei e resolvi me mandar da casa. Mas enquanto eu me dirigia para a porta da frente, uma brisa gelada me atravessou, como se tivesse um buraco na minha barriga. Eu congelei na hora e depois de um tempo eu comecei a procurar pela porta. Mas antes que eu pudesse achá-la, eu fiquei aterrorizado quando vi uma névoa negra, avermelhada, subindo do chão, bem na minha frente. Eu podia sentir o cheiro peculiar de cigarro e enxofre. E sabendo como os donos da casa tinham aversão a cigarros, eu fiquei muito mais preocupado ainda. Então, aquela música antiga começou a tocar novamente, baixa e ecoando pelas paredes. Depois de um tempo com a música tocando, um dos membros da família veio e acendeu a luz. E eu a vi quando saiu do seu quarto e parou no topo da escada. Ela olhou para mim lá embaixo com uma cara de sono e me perguntou: "Por que você está ouvindo essa música a essa hora da manhã?" Eu literalmente não conseguia falar nada. Simplesmente me encolhi os ombros e fiz uma cara de que não sabia o que estava acontecendo. Algum tempo depois, os outros 2 membros da família haviam acordado também. E todos tinham ouvido a música, mas não conseguiam achar de onde estava vindo. E depois de uns 10 minutos, a música parou. Eu nunca mais dormi na casa deles, mas o meu amigo me fala que até hoje ele ainda ouve a música sendo tocada de noite e às vezes sente o cheiro de cigarro e enxofre no ar. Boa noite. Essa criatura das sombras, que as pessoas chamam de o Homem do Chapéu Preto ou do Sobretudo, até hoje ninguém sabe do que se trata, mas uma coisa interessante é, por mais que meu canal aborda assuntos sobre lobisomem, sobre criaturas do folclore brasileiro, eu nunca vi nenhum desses seres não. Mas, por mais que pareça incrível, eu e meu irmão também, nós já avistamos 2 vezes esse Homem do Chapéu Preto. Uma vez ele entrou dentro da casa da minha avó, que mora no interior de Minas,
E a casa, ela faz uma volta por fora, uma volta de 360 graus em volta dela. Uma parte pega a área da frente, outra parte pega a garagem, o quintal e o corredor do lado. Foi por volta de umas 3 da manhã, tava eu e meu irmão, nós estávamos na sala, né, vendo TV e acabamos dormindo na sala mesmo. Aí escutamos um barulho de um cavalo caindo, né, na garagem de casa, e só escutamos aquele som de relincho. E daí veio alguma coisa em cima do cavalo, rodeando a casa, batendo nas portas, na janela. Eu acordei e a nossa cachorra, que estava dormindo com nós também, ela acordou e ficou latindo. Então não era uma alucinação, porque eu vi, o meu irmão viu e a minha cachorra estava lá e ela viu também. Então ela ficou latindo dentro de casa e aquela coisa dando volta ao redor da casa e batendo na janela. Teve uma hora que ele parou na janela, a gente escutou o cavalo vindo trotando bem devagar e parou bem embaixo da janela. Aí na hora que a gente olhou assim pela janela, aí a gente viu exatamente esse ser que ele está descrevendo aqui. Era um homem com um chapéu grande, preto, e um sobretudo preto. E tipo assim, ele era muito mais escuro que a escuridão. O que eu posso falar que ele parecia, um exemplo aqui, é que ele parece o Kung Lao do Mortal Kombat. Só que, tipo assim, só a sombra dele. E aquilo ali a gente ficou com muito medo, mas até então eu tinha achado que era... Por mais que a casa seja toda murada, eu achava que, sei lá, um cavalo desgovernado arrebentou o portão e entrou. E aquela coisa ficava dando volta na casa e quebrando tudo em volta da casa. Até que chegou um momento que minha cachorra tava eufórica lá dentro de casa latindo. Até que chegou um momento que a gente abriu a porta, né? Que aquela coisa tava lá no quintal. A gente abriu a porta da frente e a nossa cachorra saiu latindo atrás daquilo. E só assim que aquilo parou. Depois ela voltou, entrou, abrimos a porta pra ela. E no outro dia, né? A gente achou que a casa tava toda destruída, toda quebrada. A gente foi olhar lá fora e tava perfeitamente bem, tudo no lugar, não tinha nada fora do lugar. E o barulho foi tão grande que eu achei que até os vizinhos acordar, né? Talvez chamar a polícia, mas nenhum vizinho comentou nada sobre aquilo. E a segunda vez também que eu vi isso foi lá no interior, nessa mesma casa, no interior de Minas, onde a minha avó morava. Nessa época eu era mais criança, eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu tava na porta ali, né, jogando bola com alguns amigos. Aí deu... Interior, as pessoas sempre ficam até mais tarde na rua, né, que não tem assalto, quase não tem crime, essas coisas. Aí eu entrei, né, e não tinha ninguém em casa, todo mundo tinha ido pro aniversário. E era por volta de umas 8h30 da noite. E como eu tava jogando bola ali com os amigos, eu fiquei lá, eu não fui pra nenhum aniversário. Aí, né, eu fui fazer o meu para casa. Aí eu sentei na mesa da sala e fui fazer meu para casa. Em frente à mesa da sala tem a porta do banheiro e a parede. Aí eu olho assim pra frente e vejo aquela sombra negra escura passando em frente à porta do banheiro. E era o mesmo homem que tava em cima do cavalo. Só que o fato do cavalo ocorreu anos mais tarde. Quando eu vi ele pela primeira vez, foi essa vez que essa sombra desse espectro passou em frente à porta do banheiro. E aquele mesmo aspecto, chapéu grande e um sobretudo preto. Não só eu, como muitas pessoas no mundo já viram ele. Inclusive, quem aí já viu e pesquisa na internet, vocês vão ver que vocês não estão ficando loucos. A única coisa que me deixa curioso é o que é isso, se é uma entidade, se é um ser de outra dimensão. Tem várias teorias que explicam isso. Na minha opinião, na opinião do Rafael, eu acho que é um Exu chamado Capa Preta. Agora, o que ele estava fazendo em cima do cavalo? O que ele estava fazendo, passando ali na porta ali do banheiro da casa da minha avó? Eu não faço a menor ideia. Mas, na minha opinião, se trata dele porque as características são bem comuns. E é isso. Vamos passar aqui pro próximo relato. Mas o que me faz a pensar que é ele é só por causa disso, só pelas características mesmo. Porque
não tinha motivo nenhum para ele aparecer montado em um cavalo e nem aparecer naquele dia que eu estava ali na sala. Mas de qualquer forma, ele é um tipo de espectro, é uma aparição, é uma entidade que não faz mal para ninguém. Ele passa, você vê e aquilo some. Até então eu nunca vi relatos, né, de que realmente ele fez mal para alguém, porque até no relato aqui que eu acabei de narrar, vocês podem ver que a menina, não sei se era um rapaz, ele só viu aquela aparição. Aquilo ali não causou mal nenhum para ele. Então vamos aqui para o último relato, o Bosque Assombrado. Eu moro em uma pequena cidade, mas que está crescendo. E do outro lado da rua da minha casa tem uma grande extensão de um bosque. A área tem um pequeno pântano e um pequeno penhasco rochoso, que são 6 metros de altura. E quando eu era pequeno, eu achei um osso, uma bacia, ali no bosque. A polícia pegou e falou que era osso de uma vaca. Alguns anos depois, eu achei uma sepultura quebrada com o nome Jefferson encravada nela. E o começo de uma outra palavra que estava escrito seja. Eu ouvi várias histórias de fantasmas sobre esse bosque. Tem uma história sobre o neto de um homem que foi brincar no bosque e que nunca mais foi visto. O avô procurou ele exaustivamente, mas morreu numa noite quando tropeçou, caiu e quebrou o pescoço. De vez em quando, ainda se pode ver algumas luzes de lanternas no bosque à noite. Uma garota, já com seus 16 anos, resolveu fugir de casa e entrou no bosque. Ela caiu num buraco, onde ela acabou morrendo por falta de cuidado nos ferimentos, e o seu corpo foi encontrado alguns dias depois. No outono, ainda se pode ouvir os gritos dela pedindo ajuda. Há muito tempo atrás, há mais de 50 anos, um avião da aeronáutica caiu na floresta. E eu mesmo já achei vários pedaços estranhos de metal e alguns pedaços do motor. Bem, eu não sei se são do avião que caiu lá, mas eu não sei por que as pessoas entrariam no meio do bosque para jogar aquilo tudo lá. Algumas pessoas dizem que conseguem ouvir o som do acidente de dia. Eu tive alguns encontros com um fantasma que depois eu falo como foi. Mas quanto ao que aconteceu no bosque, eu nunca vi eu mesmo o que acontece por lá. Tenho muitas coisas em um livro sobre a história da cidade, mas o bosque está sumindo, dando lugar a casas e prédios novos. E eu imagino se os proprietários desses imóveis começarem a ver ou ouvir coisas sobrenaturais. Boa noite. Bem, galera, este foi o último relato e vocês ainda que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like e não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. O título do relato é o Lobisomem de Contagem. Contagem em minha cidade, né? Onde eu moro aqui. Mas é que eu nunca vi lobisomem, não. Só o Tony Ramos. Então vamos lá. O Lobisomem de Contagem. O ano era 1995. E na época eu morava na cidade de Contagem, Minas Gerais. Eu tinha 17 anos. E todo dia depois da aula, eu ia levar a minha namorada na casa dela, que morava no bairro vizinho. E todos os dias eu a levava para casa após sairmos do colégio. As aulas terminavam por volta das 23 horas. E do colégio para a casa dela, nós íamos pela linha do trem, que em volta era rodeado de mato. Ou podíamos também fazer outro caminho alternativo, que era muito mais longo. Um certo dia, após sairmos do colégio, eu fui levá-la em casa como de costume. Era noite de lua cheia e o caminho estava bem iluminado pela lua. Minha namorada disse que estava com uma sensação ruim naquele momento. Achei que simplesmente não era nada e a ignorei. Mas logo um pouco mais adiante, escutamos uivos distantes e me lembro que ainda brinquei e disse:
é o lobisomem, e comecei a rir. Mas ela ficou séria e disse que não era legal brincar com essas coisas. De repente, o mato à nossa volta começou a se mexer. Bem, eu disse que deveria ser algum cachorro, mas ela cismou que tinha algo nos observando. E mais uma vez eu achei que era frescura dela, e continuamos até chegar em sua casa. Chegamos lá, e eu fiquei cerca de uns 10 minutos com ela conversando no portão de sua casa. Ela me pediu para não voltar pelo caminho da linha do trem, pois ela estava com um mau pressentimento. Eu disse que tudo bem, que não iria voltar por lá. Me despedi e fui embora. Até confesso que não iria voltar pela linha do trem. Mas na hora eu fiquei com preguiça de fazer o caminho mais longo. Então ignorei a sua advertência e vim embora pela linha do trem, e esse foi o meu pior erro. Quando estava na metade do caminho, eu escutei uivos seguidos de relinchos e rosnados. O mato começou a se mover com mais intensidade e foi o bastante para me deixar completamente em pânico. Eu corri o mais rápido que pude, e aquela coisa que eu não sabia o que era até então veio correndo, me seguindo pelo mato da lateral da linha do trem e já estava quase do meu lado. Ainda faltava pouco mais de 1 quilômetro para mim chegar em casa. E aquela coisa estava praticamente me alcançando, simplesmente do meu lado. Eu tive que deixar minha mochila para trás para correr mais rápido. Eu já estava exausto e não aguentava mais correr. E já estava sem fôlego, devido à exaustão e ao pânico. Mas aquela criatura já não me perseguia mais. Então parei de correr e fui somente apressando o passo, porque já não tinha mais pique. Mas de repente, eu escutei uma risada demoníaca saindo do mato. E tamanho foi o medo que eu tive naquela hora, que me dá calafrio de novo, que me dá calafrios até hoje quando me lembro. Aquela coisa riu e saltou uns 20 metros na minha frente. Aquilo com certeza era uma emboscada. E então eu pude ver que era um ser negro, de dentes afiados. E aquela criatura tinha aproximadamente uns 2 metros de altura. Aquilo parou na minha frente, meio que encurvado, mas estava em 2 patas. Eu juro por Deus que aquela criatura era um lobisomem. E maldita a hora em que eu fui embora por aquele caminho. A criatura me encarou por uns 10 segundos, e depois se virou e voltou andando para o mato. Bem, eu não podia voltar o caminho, pois já estava chegando em casa. Então aproveitei que aquela coisa entrou para o mato e continuei correndo pelo mesmo trajeto. Eu percebi que ali na frente eu logo saía da mata e chegaria em um bairro movimentado. E já era até mesmo possível ver as pessoas transitando pela rua. Mas enquanto eu corria, aquela coisa não parou e continuou correndo atrás de mim pelo mato. E faltava apenas mais uns 400 metros para que eu chegasse no bairro movimentado. E então eu já estaria fora daquele lugar. Aquela criatura me acompanhava correndo pelo mato e poderia a qualquer momento me alcançar. Mas para o meu alívio, lá na frente, em sentido oposto, vinha o trem. E assim que o trem chegou perto, em um movimento rápido, eu passei para o lado oposto, o que a criatura estava. Então, para aquilo me alcançar, ele deveria saltar por cima do trem, coisa que eu achei improvável de acontecer. E se o trem estivesse seguindo na mesma direção que a minha, eu juro para vocês que eu teria subido nele. O trem era grande o suficiente para que eu saísse daquela mata correndo e logo chegasse no bairro movimentado.
Quando olhei para trás, eu ainda pude observar aqueles olhos vermelhos escondidos atrás de uma moita. Fiquei aliviado por ver as pessoas transitando na rua, ali onde eu estava. Então, quando eu cheguei em casa, eu não tinha nem forças para falar com a minha mãe o que havia acontecido. E eu só falei no dia seguinte. Bem, ela não acreditou, mas também não duvidou. Mas quando contei para a minha namorada, ela acreditou porque disse que o seu pai já havia visto a criatura naquele mesmo lugar. Bem, a partir desse dia, eu nunca mais passei pela linha do trem. E confesso que até hoje, eu evito passar por aquele lugar em noites de lua cheia. Boa noite. Então, galera, este é o relato de hoje. Como eu tinha falado para vocês, eu não vou trazer relatos de lobisomem ao meio-dia, beleza? Hoje foi uma exceção porque não tinha outro tipo de história para contar. Então, como hoje é domingo, eu vou aproveitar e estar contando este relato aqui que é de lobisomem. Mas não se acostume porque não terá relato de lobisomem ao meio-dia. Os relatos que envolvem lobisomens vão estar saindo aqui no canal às 8 horas da noite. Então, não deixem de perder a coletânea que vai ter aqui no Elite Oculta, hoje às 8 horas da noite. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e nem de se inscrever no canal e nem mesmo de compartilhar esse vídeo. Boa noite, Elite Oculta. Essa história que trago para vocês é verídica. E o relato a seguir aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos, em uma ilha paradisíaca, no litoral paraense chamada Ilha do Algodoal. Em novembro de 1983, tínhamos uma casa na citada ilha, e a minha irmã recém-casada possuía outra casa, um pouco mais distante da casa dos meus pais. Em um final de semana, eu resolvi ir para a ilha. E como eu não queria segurar a vela dos recém-casados, eu resolvi dormir na nossa casa. Na época, não havia energia elétrica na ilha, e apesar das insistências da minha irmã e do meu cunhado, eu resolvi ficar em casa. Bem, eu não ia ficar sozinho, pois tínhamos o caseiro, o qual era pescador local, um cara muito corajoso por sinal. Nossa casa ficava em uma rua de frente para a praia, e o final da rua saía em um manguezal. Naquele dia, só estavam por ali os nativos do lugar, pois era época fora de férias. Eu saí para dar uma volta e retornei às 22h30. Obviamente, eu junto com o caseiro, pois o lugar era lindo de dia, porém, à noite a coisa complicava. E até os moradores do local respeitavam as altas horas devido às suas crenças e medos. Chegando em casa, eu resolvi dormir na sala. Fechei a porta e perguntei se o caseiro ia pescar naquela noite, e ele disse que sim. Então me preparei para ter uma noite tranquila de sono. Acordei lá pela meia-noite, com o caseiro já de pé para ir pescar. Porém, o mesmo me tranquilizou e disse que não ia demorar, e que demoraria para sair só uns 15 minutos, que era o tempo que levaria para pegar as iscas para usar pela manhã. Bem, ele ainda me convidou para ir com ele, e como eu estava muito cansado, eu recusei e fiquei em casa. Passados uns 10 minutos após o caseiro sair, eu escutei vários cachorros latindo, como se acuassem alguma coisa lá fora. E isso vinha do lado do manguezal, e aquele barulho estava se aproximando da minha casa. Então fiquei olhando para ver o que poderia ser. E foi quando eu ouvi a coisa mais horrível da minha vida. Comecei a escutar gemidos e gritos pedindo socorro.
e aqueles gritos falavam que estavam morrendo e que não aguentavam mais. Bem, eu não cheguei a ver o que era, mas aquilo parou bem em frente da minha casa. E enquanto os cachorros ficavam acuando a coisa, aquilo parecia que batia e brigava com eles, e ao mesmo tempo gritava por socorro. Quando tentei me levantar para fechar as janelas, eu não conseguia me mexer um dedo sequer, pois eu estava paralisado. Tentei gritar, porém a minha voz não saía, e eu só podia mexer os olhos. Aquela coisa parecia então que entrou no quintal de casa e começou a se arrastar fazendo um barulho, como se fossem ossos dentro de um saco. O meu desespero foi tão grande que naquela noite eu pedi até para morrer, pois eu não aguentava de tanto pavor diante daquele barulho de ossadas se arrastando e gemendo, e pedindo socorro e dizendo que estava morrendo. E eu ficava apenas imaginando como seria aquilo. Rezei o Pai Nosso e Ave Maria, e de nada adiantou. E quando comecei a rezar o Creio em Deus Pai, aquilo foi se afastando devagar em direção à praia. E só aí eu consegui me mexer e desabei em choro de tanto terror. Passados uns 30 minutos, chegou o caseiro e eu lhe contei o acontecido. E ele não demonstrou medo, porém ele ficou preocupado. E de manhã, conversando com os moradores locais, eu fiquei sabendo que outras pessoas já haviam passado pela mesma experiência que eu. E que no lugar onde era a nossa casa, morava um velho muito ruim. Ele havia matado a sua esposa e batia até na sua própria mãe. Bem, eu não sei o que era aquilo, de onde veio e para onde foi, mas eu não desejo nem ao pior inimigo os momentos de terror que eu passei naquela noite. Boa noite. Esse aí foi o primeiro relato de hoje, o corpo seco da ilha de Algodoal. Agora vamos para o segundo relato, galera, que se chama Passagem para Sete Além. É um relato curto. Essa história eu escutei hoje de manhã de um amigo. E às vezes eu fico pensando se o mundo após a vida não é uma realidade paralela que convive o tempo todo com a nossa. Bem, o pai de um amigo meu tem um sítio em uma cidade do interior. E cerca de 3 anos atrás, quando eu estava de férias da faculdade, o meu amigo e o seu primo resolveram ir passar um final de semana nesse sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegaram ao sítio por volta do meio-dia, e a primeira coisa que fizeram foi colocar os seus calções de banho e ir para um açude que há no local. Era época de chuva, e o pai do meu amigo havia fincado um tronco enorme bem no meio do açude, para medir a profundidade e o aumento do nível da água. O meu amigo e o primo começaram a nadar até o tronco e a brincar em volta. De repente, começaram a conversar e nadar e brincar com várias pessoas. E a maioria eram mulheres que estavam dentro da água. Bem, eles viam claramente as pessoas e falavam com elas, e tudo parecia normal. Mas de um momento para outro, tudo desapareceu. E então eles caíram na real que não poderia haver ninguém ali. Eles ficaram atônitos, sem entender nada. Bem, o que mais me impressiona neste relato é que tanto o meu amigo como o primo dele viram as mesmas coisas e tiveram as mesmas sensações. E eles dizem que naquele momento eles sentiram-se como se estivessem num sonho
ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranheza e não fazem você se questionar sobre nada. E só quando caíram na real é que tiveram a noção do que tinha acontecido e que não havia ninguém ali. Bem, até hoje, nenhum dos dois tem explicação para isso. E eu acho uma história muito impressionante. Boa noite. Bem, galera, esses foram os dois relatos de hoje. Relatos ótimos para ouvirem aí enquanto estiverem almoçando. Quero pedir para vocês que deixem um like, quem não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E não esqueçam que hoje, às 20 horas, temos vídeo inédito aqui no Elite Oculta. Então desejo que todos vocês fiquem bem e tenham uma boa noite. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Paulo. Eu tenho 18 anos e moro na cidade de Alenquer do Pará. E a história que eu irei contar aconteceu comigo e com meu tio no ano de 2016. O local onde moro já teve muitas histórias de assombrações, como um carrinho que descia o morro sozinho e uma corrente que passava pela rua sozinha. Também havia uma pedra enorme que havia em cima da serra, mas que do nada ela sumia. Essa pedra tinha fama de engolir e comer animais e pessoas. Também haviam aparições estranhas, assovios de doer os ouvidos e arrepiar a alma. E também pedras sendo tacadas nas pessoas do nada, e entre várias outras coisas. Bem, já era de madrugada, e eu estava assistindo TV na sala, e ouvia latidos de cachorros em cima da serra, onde tem um campo de futebol. Bem, eu não liguei para o que estava acontecendo, então eu voltei a assistir TV. E quando os cachorros vieram latindo, eu fiquei com muita raiva, mas continuei a assistir. E quando resolvi sair para me aliviar, os cachorros já estavam em frente de uma casa abandonada que aqui tem. E então continuavam latindo muito e do nada pararam. Então eu entrei e ouvi um barulho do quarto do meu tio. Bem, eu não liguei. Eu fui até a cozinha beber água e quando meu tio saiu do quarto dele, ele me disse que eu nem imaginava o que havia acabado de acontecer com ele. Então eu perguntei o que tinha acontecido e ele me contou. Meu filho, eu estava tentando dormir quando comecei a ouvir latidos de cachorro, lá em cima da serra. Parei para ouvir, pois achei muito estranho. Então, os latidos haviam ficado mais fortes, até que eu resolvi sair para dar uma olhada. Eu abri a janela e pulei para o pátio e fui até o contador que fica do lado da casa. E os latidos vinham ficando cada vez mais fortes, até que eu vi os cachorros acompanhando aquela criatura que parecia um cão gigante. Porém, ele andava feito uma pessoa. Aquela fera andava corcunda e desproporcional ao seu corpo. As suas patas dianteiras se arrastavam no chão, e a criatura parecia não se importar com os cães. E assim foi caminhando, baixando a rua da serra, e parando em frente à casa, na direção da goiabeira, e os cachorros não paravam de latir. Eu então dei um passo para frente e a criatura também andou. E quanto mais eu dava passos, a coisa também dava. E foi quando eu resolvi parar e voltar para o meu quarto. Eu fui recuando até chegar na janela e percebi que você tinha acabado de sair pela porta da frente. E foi aí que me suspendi e sentei na janela. Só que ao sentar na janela, eu não consegui sentir minhas pernas. Tentei de tudo, mas elas estavam adormecidas.
até que eu consegui passar uma delas para o lado de dentro, e foi quando, ao tentar passar a outra, que eu senti aquele arrepio na espinha e em todo o meu corpo. E após conseguir entrar e trancar a janela, eu só ouvi e senti a forte pancada que arrancou a tranca da janela, que quase me acertou. E logo após, eu ouvi passos pesados correndo para trás de casa, onde dá acesso ao mato. Bem, eu fui com meu tio ver a tranca arrancada, que mais parece um pau pregado que só faz girar para dizer que é uma tranca. E foi aí que eu percebi que eu estava correndo risco ao tentar ver a criatura, pois aquela coisa não é flor que se cheire. Graças ao meu tio, eu não saí lá fora aquela noite. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato, o fantasma do espelho. Boa noite, eu moro em Ilhéus, Bahia. E eu moro aqui já fazem 5 anos, na mesma casa e no mesmo quarto. Apesar de já ter tentado trocar de quarto com a minha irmã, eu não consegui. Bem, eu sei que muitas pessoas não vão acreditar no que eu tenho para contar, mas mesmo assim eu vou contar. O meu quarto é normal. Tem um gaveteiro com um espelho em cima, uma cama, uma estante de livros e roupas espalhadas por todo lado. O espelho, que foi comprado na mesma época que a casa foi comprada, fica de frente para a estante de livros e do lado da minha cama. E sempre que eu chegava da escola, eu era sempre a primeira a chegar em casa. Eu jogava todo o meu material no quarto, ia preparar algum lanche para comer e depois ia ver TV. E um dia, como sempre, eu cheguei em casa, joguei os livros na minha cama e quando eu olhei no espelho, eu juro pelos meus parentes mortos e também pelos que ainda estão vivos, que eu vi algo atrás de mim. E quando eu falo algo, eu quero dizer alguém. Eu me lembro de ter ficado bem assustada e ter virado para ver quem era. Porém, feito na maioria das histórias, ali não havia nada. Quando a minha irmã chegou em casa, eu contei para ela sobre o que eu tinha visto. E ela falou algo do tipo: eu sabia que você ia pirar de vez algum dia. Bem, eu tentei esquecer aquilo tudo e segui a vida fingindo que nada aconteceu. Eu já havia esquecido de tudo no dia seguinte, quando eu cheguei em casa. Mas quando eu entrei no quarto, eu estava com aquela sensação de que tinha alguém me olhando. E quando eu olhei no espelho, lá estava ele novamente. E depois de dar uma olhada rápida, eu soltei um grito e virei, mas não havia mais nada lá. Mas pelo tempo que eu olhei, deu para perceber que era uma mulher. E ela só aparecia no espelho. Bem, eu ainda não sei quantos anos ela tem, ou que época ela é, ou nada assim. Tudo que eu sei é que de vez em quando eu estou no meu quarto, eu vejo uma mulher na frente da prateleira de livros que só aparece no espelho. Eu tentei muitas vezes mostrar para minha irmã, mas ela nunca apareceu quando a minha irmã está lá. Agora, a minha família sempre faz piadas comigo, falando que eu vejo fantasmas e gente morta. Bem, eu já estou acostumada com ela agora, pois ela sempre me observa do espelho, e sempre sem falar nada e quase não se mexendo. Eu não sei o que está acontecendo, e eu gostaria muito que alguém me esclarecesse ou me desse uma ideia do que poderia ser isso tudo. Muito obrigado por ler o meu relato e tenha uma boa noite. Esse negócio de espelho assim, sabe, né? Também já tive a impressão de ver ler alguma coisa no espelho, mas isso aí isso se chama pareidolia. Quando você vê algo e aquilo sempre parece ser outra coisa. Às vezes, vamos supor, você vê um saco de lixo preto
e você acha que é um cachorro preto. Às vezes você passa ali um reflexo ali no espelho, você acha que é um vulto, alguma coisa paranormal. Mas enfim, história com espelhos são sempre intrigantes. Já aconteceu muita coisa comigo relacionada ao espelho. Principalmente quando era criança, eu tinha a mania de fixar a visão assim no espelho e o meu rosto ia tomando formas e eu começava a ver coisas que na verdade o espelho não refletia, mas como eu focava muito ali num ponto fixo, olhando diretamente para os meus olhos pelo espelho, eu ficava ali por volta de 3, 4 minutos e concentradão, olhando assim nos meus próprios olhos sem piscar. Aí o meu rosto ia deformando. Às vezes eu via ele derretendo, às vezes eu via ele no formato de uma caveira. Eu acho que quase todo mundo aí já deve ter feito isso já. É uma experiência bem assustadora. E quando eu era criança, né, eu não tinha medo de fazer isso, mas agora nem por curiosidade eu faço essas coisas. Também funciona se você pegar um amigo ou um colega, enfim, qualquer pessoa, e fixar o seu olhar no olho da pessoa e a pessoa fixar no seu também. Você vai ver aquela pessoa ali se tomando uma forma diferente, se transformando. É um negócio bem doido, mas funciona. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Não se esqueça que hoje, às 20 horas, tem vídeo inédito aqui no Elite Oculta. E você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Era só isso que eu tinha pra falar. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Venho aqui contar o meu relato. Aliás, o relato não é meu, pois isso ocorreu com o meu pai. Ele não é muito de escrever essas coisas, e por isso eu decidi contar a história dele, pois eu sei que ele jamais contaria. Bem, não se dependesse dele para contar. Para contextualizar vocês, eu preciso explicar algumas coisas sobre o meu pai. Ele é motorista de ônibus de turismo antigo, que rondam por aí. Esses ônibus que as pessoas chamam de clandestino. Então, o meu pai vai para onde tiver passageiros. E geralmente ele trabalha na linha que liga BH a Salvador. Bem, ele ronda semanalmente, mas sempre que tem frete, ele pega para poder dar uma complementada na renda de casa. E é normal que ele faça viagens periódicas nesses fretamentos para os locais mais distintos possíveis. Na maioria das vezes com caravanas de igrejas ou coisas assim. E vez ou outra ele viaja com os amigos para o Nordeste, para trazer e levar feirantes para fazer compra na 25 de março, algo que é bem comum no nosso país. E numa viagem dessas, ele disse que uma certa vez pegou um frete para Juazeiro da Bahia. E na viagem havia um grupo grande de pais de santo, que iriam para Juazeiro para fazer um assentamento de Exu e Pombagira. E é aí que começa a coisa toda. Meu pai conta que assim que saíram do centro de BH, no estacionamento próximo à rodoviária do centro, era por volta de 7 da noite. Então, ele aproveitou a madrugada para acelerar e fazer as partes mais perigosas do trajeto. Enquanto isso, os passageiros dormiam, pois assim eles poderiam poupar o ônibus durante o dia porque era muito quente. E além disso, o meu pai gostava mesmo era de dirigir à noite. Ele já era acostumado a dirigir estradas nesse Brasil afora e saiu confiante. E assim, deixou a cidade de BH e fez o sinal da cruz.
beijou um terço velho que tinha pendurado no retrovisor do velho ônibus e baixou o pé no acelerador. Ele conta que aquela noite ele fez uma média de 140 km por hora. Bem, o tempo se passou e já era quase meia-noite. E foi quando ele chegou numa certa parte da estrada, onde uma neblina densa tomou conta do lugar. Era uma ladeira grande num trecho de subida da serra. Então, o meu pai reduziu uma marcha. E daí pisou fundo no acelerador. Porém, o ônibus só reduzia, e cada vez mais lento. A impressão é que tinha algo que estava puxando o ônibus para trás. E o motor do ônibus parecia que pesava toneladas. Em um certo momento dessa dita subida, o motor apagou, e junto com ele, as luzes internas e externas desligaram. O meu pai tentou dar partida por várias vezes no ônibus, mas nada aconteceu. Ele pegou uma lanterna e foi no corredor do ônibus para falar com os passageiros. E então lhe explicou que o ônibus estava com um problema e que ele teria que descer para tentar consertar. O meu pai percebeu que as pessoas estavam vidradas, olhando na janela do ônibus como se olhassem algo. Ele olhou na mesma direção, mas não viu nada. Aparentemente, só aqueles pais de santo viam. E pela cara deles, era algo muito ruim. Então, o meu pai de pronto voltou para a boleia. E para quem não sabe o que é boleia, é o nome do lugar onde o motorista senta para dirigir o ônibus. E no painel, na parte de baixo do volante, ele guardava algumas ferramentas e o seu revólver calibre 38. Ele desceu do ônibus e olhou na direção que as pessoas estavam olhando. Porém, mesmo assim ele não viu nada de estranho. E mesmo achando tudo isso muito estranho, ele não fez muita questão de nada. Pegou as ferramentas e começou a mexer no motor do ônibus. Em seguida, um homem veio o ajudar. O homem parecia ser muito inteligente e de voz mansa. E o mesmo segurou a lanterna para o meu pai o tempo todo, sempre mostrando os lugares certos dele mexer. Ele apontava falhas no motor e até um vazamento de fluido de óleo que precisava de atenção. Mas não demorou muito e o meu pai percebeu que havia algo de muito estranho com este homem. Ele falava muito calmo e que a pele dele parecia muito fina e pálida. E também havia o fato de que esse homem nem deixava o meu pai ver o seu rosto. E despistadamente o meu pai apontava a lanterna na sua cara, mas ele colocava a mão na frente. Meu pai, com muito medo e com muito custo, conseguiu consertar o ônibus. E quando fechou a tampa do motor, ele se preparou para subir no ônibus novamente. E viu ali perto do ônibus um senhor de chapéu grande, óculos e com um cigarro na boca. E em seguida apontou para uma árvore grande que ficava perto de uma curva. O meu pai fez o sinal da cruz, entrou no ônibus e deu partida no motor. E então o ônibus funcionou perfeitamente. O meu pai seguiu com o ônibus até chegar debaixo da árvore, aonde o rapaz de chapéu havia apontado antes. Porém, no meio da pista, parado de pé, havia um animal enorme, negro e de olhos amarelos, que parecia esperar o meu pai e o seu ônibus. E próximo de onde aquele bicho estava, havia muitas marcas no chão,
que pareciam que outros carros haviam freado ali próximo. O meu pai fez o sinal da cruz e desviou, acelerando o V8 turbo da Scania 133H. Mas mesmo assim, ele viu a coisa saltar para cima do carro. Mas por sorte, aquela criatura não obteve êxito. Assim que o meu pai chegou em Juazeiro, ele desceu do ônibus e foi retirar as bagagens das pessoas. E foi aí que ele viu marcas grossas de garras na carroceria prata do seu ônibus. E logo em seguida, um daqueles pais de santo veio até ele e o cumprimentou. E logo disse que ele deveria ter mais cuidado nessas estradas, pois o que havia acontecido noite passada era só uma demonstração dos segredos que essas velhas estradas guardavam. Bem, e essa é a história que o meu pai conta da noite que ele se deparou com um lobisomem na estrada. Boa noite.